Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Dias Bretas, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás há 16 anos e hoje eu venho aqui cumprir uma promessa. A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: como é que eu faço para passar no concurso? Quanto tempo a senhora levou para passar no concurso? Como que estudou para concurso? E eu tenho prometido que vou gravar esse vídeo para que fique registrado. E é com base nisso é que hoje eu venho aqui trazer todo o material, toda a técnica que eu utilizei quando fui estudar para concurso. Mas eu quero deixar claro desde o início que com isso eu não quero influenciar ninguém. Essa técnica não tem embasamento científico, eu não vi isso em lugar nenhum, foi simplesmente algo que eu fui percebendo e que deu muito certo. Mas antes de começar propriamente a falar da técnica, de como eu estudei para concurso, eu queria contar para vocês um pouco da situação que eu vivia no momento. Eu era bacharel em direito, mas antes disso eu fiz outro curso. Eu fiz outro curso por 5 anos e não gostei. Então, depois de 5 anos, eu comecei o direito, ou seja, já com um atraso em relação aos meus amigos, aos meus colegas, porque não pode se dizer que 5 anos é um tempo imenso, é muito tempo. Mas sim, eu já estava ali, enquanto meus colegas da minha idade já estavam formados, já estavam ingressando no mercado de trabalho, eu estava ali numa papelaria comprando livros, comprando cadernos para começar um novo curso. Bom, naquela época também eu já não podia mais só ficar por conta do estudo, eu já tinha que trabalhar. Ou seja, então eu tinha que conciliar o meu trabalho com o meu curso. E depois disso, eu tive que conciliar também trabalho e estudo para o concurso. Bom, mas isso também, essa questão de ter iniciado o direito 5 anos depois da maioria ali dos meus colegas da minha sala, me deu também a oportunidade de fazer um curso mais bem feito. Ou seja, eu já tinha certa maturidade, eu já comecei o curso com 22 anos, então eu já tinha ali uma maturidade maior do que a maioria dos meus colegas. Então eu pude fazer um curso muito bem feito, porque de fato já que errei no primeiro curso, na minha primeira escolha, naquele segundo momento ali, eu já fiz a escolha certa, já tinha maturidade e principalmente gostava muito daquilo que eu tinha escolhido. Então, essa era a situação. Bom, me formei, fui advogar. Porque já na época que eu me formei, já existia aquela exigência dos 3 anos de prática para prestar o concurso da magistratura. Fui advogar e conciliava. Então, primeiramente eu achava que eu ia ser advogada, mas aí decidi que não. Assim, ali no meio desses 3 anos, eu falei: não, eu não quero mais advogar, eu vou fazer cursinho para concurso. Bom, mas nesse tempo eu já decidi que eu queria magistratura. Por quê? Porque na medida que eu fui advogando, eu fui conhecendo as profissões jurídicas. Eu via ali o que um advogado fazia, via o papel do Ministério Público, do magistrado, do defensor, do procurador, e diante daquele panorama ali, eu decidi que não, que eu queria ser magistrada. Saí do escritório onde eu trabalhava com direito, isso é muito importante, eu já estava no mercado de trabalho, e fui então fazer o meu cursinho para magistratura. Então, aí agora nós começamos exatamente do ponto que eu acho que é fundamental. Vitor, eu queria que você colocasse aí para nós, para o nosso slide. Esse é o ponto que eu considero aqui, eu trouxe para vocês os pontos fundamentais para o sucesso. Eu quero dizer que eu demorei muito pouco tempo para ser aprovada para magistratura. Me tornei magistrada com muito pouco tempo de estudo. Por quê? Porque toda a vida fui muito pragmática, ou seja, muito determinada e muito focada. E aqui eu elenco para vocês os pontos que eu considero fundamentais para o meu sucesso. E o primeiro deles é o foco. O foco, o que eu quero dizer quando eu digo de foco? Ora, então eu vou só estudar para concurso? Não. O foco é você determinar, dentre as carreiras jurídicas, que são tantas, inúmeras, aquela que te interessa. Eu vejo muita gente me dizer assim: ah, doutora, eu gostaria de ser magistrada, mas eu quero ser analista antes. Eu acho que eu tô. Então, seu foco é analista.
Seu foco não pode ser magistratura. Magistratura é um segundo passo que depois que você conseguir o seu primeiro passo, você vai alcançar. Não, eu gostaria de ser promotora de justiça. Ok. Determina, decida o que você quer. Por quê? Porque os editais, eles são muito diferentes. Quem estuda para Ministério Público tem que ter um foco, por exemplo, muito grande em direitos coletivos, de direitos difusos, coisa que para a magistratura a gente não precisa tanto. Por exemplo, quem estuda para analista precisa sim ter um foco muito grande em matérias, questões que não caem num concurso de magistratura, como, por exemplo, informática, língua portuguesa, conhecimentos gerais. Então, essas matérias não caem no concurso da magistratura. Então, você tem que decidir aquilo que de fato te interessa. Esse foco é fundamental. Quem mira, quem dá tiro para todo lado, para falar a verdade, está perdendo tempo. Porque se hoje eu estou estudando língua portuguesa e informática para fazer um concurso de analista, mas o meu foco é a magistratura, eu estou perdendo tempo. Ah, não, mas e se eu passar? Você não vai passar, porque seu foco, você não tem se dedicado àquele concurso para analista. Você não faz nem uma coisa, nem outra bem feita. Então, eu acho que esse foco, determinar desde sempre aquilo que te interessa, aquilo que de fato é seu propósito, é fundamental. Um outro ponto que eu considero assim importante, não é porque eu decidi pela magistratura que eu não posso prestar prova para Ministério Público, porque os editais, resguardadas essas pequenas diferenças, eles são semelhantes. A mesma coisa, Procuradoria do Estado, já é um pouco mais diferente, mas ainda dá, porque tem matérias que são parecidas, que você aproveitaria. Agora, juiz do trabalho e da Justiça Estadual. São duas coisas completamente diferentes. Então, o foco, você determinar aquilo que realmente te interessa, é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você determina, você escolhe aquilo que de fato te interessa, nós vamos passar para o segundo ponto que eu considero fundamental. Vamos trazer aqui nosso slide de novo para eu te mostrar. O segundo ponto é o estudo do edital para montar a estratégia. Bom, e o que é esse estudo do edital? Você vai ali olhar um edital daquele concurso que você almeja. Ah, mas o concurso que eu pretendo, que é a magistratura, não está aberto agora. Mas teve um antes. Você pode se basear naquele edital anterior. Porque se houver mudança, vai ser muito pouco, muito pouca. Ah, mas eu quero Procuradoria do Estado. Bom, então já pega o edital do concurso anterior e foque. Estude esse edital. Veja ali quais são as matérias que são mais importantes. Por exemplo, no meu concurso, constitucional, direito civil, penal e processo penal tinham um peso muito maior do que tributário, do que comercial. Então, são as matérias que eu foquei mais. E isso é muito importante, esse estudo prévio. Porque quando você estuda o edital, você já sabe as matérias mais importantes. E aí vem aquele ponto. Por isso é importante o foco. Por quê? Se você não tem foco, você está estudando o edital agora da Procuradoria do Estado, daqui a pouco você já está focando em matérias para analista, depois para delegado. E aí? Procuradoria do Estado praticamente não tem penal e delegado tem muito. Então, esse foco é importantíssimo, porque quando você vai fazer o estudo do seu edital, é quando você vai montar a estratégia. E foi nesse ponto que eu montei isso aqui que eu vou explicar para vocês hoje. Quando eu montei a minha estratégia. Por quê? Embora quando eu comecei a estudar para concurso eu já tivesse ali próximo de 30 anos, embora não seja uma idade assim, ai, nossa, muito velho, o que é isso? Hoje eu acho muito nova. Mas na época, é como eu disse para vocês, aquilo já me incomodava, porque os meus colegas, as pessoas da minha idade, já tinham um tempo no mercado de trabalho, já tinham se formado ali há mais de 5 anos, muitas já estavam estabelecidas. Então, o que eu quis com a minha estratégia? Que ela fosse eficaz, que ela
me fizesse passar num concurso público, num concurso da magistratura. Como eu disse para vocês, eu nunca prestei um outro concurso. Eu nunca prestei concurso para Procuradoria do Estado, nem para analista, para nada. Foquei na magistratura desde o início e eu foquei na magistratura estadual. Então, eu tinha ali o meu edital, as matérias que eram importantes, muito bem delineadas na minha cabeça. E aí eu pude montar a minha estratégia. Defini o quê? Defini as minhas horas de estudo, o material, estabelecer as minhas prioridades e com base no meu edital. Bom, como eu disse para vocês, desde o início eu tive que conciliar trabalho e estudo. Então, nunca eu fiquei só por conta de estudar, só por conta de fazer cursinho e estudar. Naquela época, o cursinho ainda era presencial. Eu fiz EAD, eu fiz à distância, mas eu tinha que ir para uma sala para assistir às aulas todos os dias. Então, eu tinha um momento ali que era de manhã que eu trabalhava, que eu ia fazer cursinho, perdão, que eu ia para o cursinho. De 7 às 11, eu fazia cursinho. Depois, eu ia para o trabalho. Primeiro no escritório de advocacia e depois num gabinete de juiz. Eu deixei o escritório de advocacia e fui ser assessora de juiz. E eu trabalhava em ambos só meio período, só no período da tarde. Então, de manhã eu ficava por conta do cursinho, à tarde eu sempre trabalhei, mas não era um trabalho que era só de 1 às 6. Era um trabalho que se estendia um pouco mais, até 7 horas. E aí, depois disso, eu estudava. Durante a semana, eu estudava até ali 10, 11 horas, todos os dias. Todos os dias. O que é muito importante? Ah, mas 3 horas por dia é muito pouco. Eu não conheço ninguém que passou com 3 horas. Conhece, me conhece. Mas aí vai demorar muito tempo. Não, você não vai. Por quê? O cursinho não vai demorar, não vai durar uma eternidade. Você tem um tempo ali que você vai fazer cursinho. Você não precisa fazer cursinho a vida toda. E hoje ainda é mais, digamos assim, mais fácil de conciliar, porque a maioria dos cursinhos são online. Você assiste a aula a hora que você puder, a hora que você tiver tempo, a hora que for mais conveniente, para você conciliar trabalho, caso você precise, e o estudo. Então, no meu ponto, eu tinha então 3, 4 horas no máximo por dia para estudar. Existem dias que eu estava mais cansada e menos cansada, mas basicamente era isso. Com relação a conciliar horas, conciliar o trabalho e o estudo, uma coisa que foi muito importante desde o começo, tanto no escritório de advocacia quanto depois na assessoria de juiz, eu sempre tive um bom relacionamento nos locais onde eu trabalhava, sempre tive aquele meu colega de trabalho parceiro que na eventualidade de eu não poder comparecer ali numa segunda de manhã ou numa segunda à tarde, porque eu estava voltando de alguma prova, ele me cobria. Mas o que também era muito importante, eu sempre me prontifiquei a fazer uma hora extra no sábado ou num domingo, um trabalho extra, ou trabalhar mais horas durante a semana, para ficar com um banco de horas. Por quê? Muitas das vezes a gente sabe que os concursos, no domingo você não consegue voltar para casa, ou tem provas durante a semana. O meu concurso, a minha segunda fase foi durante uma semana, de segunda a sexta, todos os dias à tarde. Então, eu precisava ter essa folga, essa maleabilidade no meu trabalho. E para isso eu contava com o quê? Banco de horas quando eu estava mais tranquila e essa ajuda dos meus colegas, que também foi fundamental. Uma outra coisa que me deixava também tranquila era a questão das férias. Eu sempre deixava as minhas férias para o concurso público. Eu tinha um concurso muito importante, como era o caso daquele em que eu vinha sendo aprovada, eu reservava as minhas férias para aquelas fases mais importantes, que eu queria estudar, intensificar o meu estudo próximo à prova. Então, se conciliar, é fazer renúncias, é trabalhar mais quando você está mais folgado, e poder tirar algum dia para te ajudar no concurso. Então, não pense que 3 horas são poucas. 3 horas bem estudadas assim, é o que você tem. Não adianta você sonhar com 6 horas, com 8 horas. 8 eu nem acredito que alguém dê conta de estudar, assim, bem 8 horas por dia, mas 6 que você quisesse ter. Você não tem. Você tem que trabalhar. Então,
faça com o que você tem. E isso foi o que me ajudou, assim, eu era conformada, eu tinha 3 horas, com 3 horas eu iria fazer. Bom, estabelecido então essa minha rotina, de manhã cursinho, à tarde trabalho, de noite eu estudava, assim eu fui todo o tempo. Depois, quando eu terminei o cursinho, depois de 1 ano acabou meu cursinho, eu tirei a parte do cursinho e comecei a trabalhar, a estudar também de manhã. Então, eu estudava de manhã, eh, faz- trabalhava à tarde, até um pouco mais alongado, e depois eu estudava. Então, isso é todos os dias, de segunda a sexta. Sábado eu estudava? Sábado todo. Estudava cedo, estudava à tarde. Domingo, eu estudava só pela parte da manhã. O descanso é tão importante quanto o estudo. Por quê? Porque vai chegando uma hora que você, se você só estudar, estudar demais, você cansa, você pifa. E aí, ou seja, aquilo que era para ser bom acaba sendo ruim. Então, a parte do descanso também é muito importante. E aí vem a segunda parte. Vitor, vamos lá. Eu estabeleci, então, que eu estudar dessa maneira que eu disse para vocês, conciliando com o trabalho, e aí foi a hora de eu escolher o meu material. E aqui talvez esteja a parte mais importante e a parte mais controversa dessa aula. Bom, eu tive que estudar por lei seca, doutrina, informativos, resumos e exercícios. Bom, disso aqui tudo, o que é mais importante? Guarde essa frase aqui. Não existe você fazer uma segunda fase se você não tiver sido aprovado numa primeira. Então, não adianta você querer estudar aquelas doutrinas desse tamanho, saber todas as teorias que seriam úteis, às vezes, né? Que eu também já até duvido disso, numa segunda fase, se você não sabe o básico, que é a lei seca. Primeira fase é lei seca. Então, leia a lei seca. Leia, leia, leia. Ah, tô sem fazer nada, tô aqui esperando o médico. Vou ler lei seca. Ah, eu tô aqui no ônibus. Vai ler na lei seca. Ah, eu vou colocar aqueles negócios de ouvido. Na minha época nem tinha, mas hoje tem, né, pra gente ouvir. Então, leia a lei seca. E como você aprende, você não acredita o tanto que você aprende lendo a lei seca. Por exemplo, aquelas matérias assim, ECA, é, leis esparsas, isso é só ler a lei seca, não precisa estudar nada disso, não. Leia a lei seca. Por quê? Porque você não vai fazer a segunda festa, você não vai ter nem oportunidade de chegar e mostrar tanto conhecimento que você adquiriu naquelas doutrinas desse tamanho, se você não passar na primeira. Então, leia a lei seca, mas leia muito. Mas não é ler sem aprender, é ler tendo consciência do que você está lendo. E o possível pega. Por exemplo, o juiz decidirá de ofício sobre tal questão. Aí, como que vai cair no concurso? A requerimento da parte, somente a requerimento da parte, o juiz poderá decretar isso. Não. Então, são esses pequenos detalhes que caem no concurso. Então, é ler, mas já se atentando para a possibilidade ali de ter um pega no concurso, daquilo ali cair no concurso. E concentre-se naquilo que é mais importante. Por exemplo, aqui em Goiás, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito exigido na primeira fase. Então, eu lia o ECA quase que todos os dias antes de dormir. Então, e isso é difícil? Não, por fim, eu já sabia aquele ECA de cor e salteado. Por quê? Porque eu sabia que era muito importante. E aí, essas são essas questões, assim, leia a lei seca, mas leia mesmo. Por quê? Porque ela é a base da primeira fase. Não só ela, súmula. Súmulas não são tantas assim. Então você pode ler as súmulas todas. Leia, releia a súmula. E quando é que a gente lê essas coisas? Quando a gente está estudando para a primeira fase. Mas isso também ajuda demais para a segunda fase. Então, a gente tem que focar na lei seca, mas ler muito lei seca, atentando-se para os detalhes. Não é simplesmente passar o olho ali, não. É ler mesmo. Bom, informativos. Raramente jurisprudência cai na primeira fase. Por quê? Porque é algo controvertido. É algo que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, o STJ tem um entendimento, às vezes o tribunal onde você está prestando concurso tem outro. Então, assim, esses informativos, essa jurisprudência, raramente ela cai. Então,
para falar a verdade, me concentrei em quê? Súmula e lei seca. Bom, doutora, mas se eu ficar estudando só lei seca, aí tá, suponhamos que eu seja aprovada na primeira fase. Como é que eu vou fazer para a segunda fase? Eu não vou ter tempo hábil para estudar a doutrina. Exatamente, concordo com você. Não tem. Então, você tem que ter o seu tempo de lei seca, ler a lei seca, concentrar naquilo ali, mas ao mesmo tempo você já vai estudando. E aí tá aquilo que eu falei para vocês, que é de fato controverso, e eu concordo que é. Eu trouxe aqui para vocês, não é propaganda, não é nada, a base do meu estudo. Resumos. Eu trouxe exatamente esse aqui, eu comprei só para trazer aqui nessa aula, para vocês verem. Claro, os meus eu já não tenho mais, daquela época, mas estudei por resumo. Precisa ser dessa marca, dessa editora? Não, qualquer um que você ache. Resumo, resumo. Mas resumo não tem aquelas teorias? Não, não tem mesmo, não. Então, não vou estudar, não. Eu vou estudar para esse livro aqui, ó. Não. Qual que foi a minha estratégia? Ninguém precisa tirar 10 para passar no concurso público. 10 não precisa. Suponhamos que eu tenha aqui, nesses livrinhos, eu tenho 80% do conteúdo aqui. De fato, aquele rodapé de livro aqui não tem, não. Qual que foi o meu pensamento? Tudo que tiver aqui, nesses resumos, eu vou saber. Eu vou saber. Bom, e aí? Eu vou saber 80% da matéria. 80%. Mas o que tiver aqui não vai me passar. Ou seja, assim, não vai me passar a perna. Eu vou saber. No dia da minha prova, eu vou saber. E foi o que aconteceu. Então, tudo que estava nos resumos, eu sabia. Mas sabia com gosto. Sabia tudo. E como que eu estudei? Eu fiz um resumo do resumo, porque eu vejo muita gente ali fazendo resumo, digitando. Não fiz nada disso. Sublinhei. E como que eu sublinho? Eu já sublinho só as partes importantes. Bom, esse livrinho aqui, a gente lê ele numa semana. Numa semana você estuda isso aqui. A letra é grande, muito fácil. O aprendizado nesses resumos, eles são muito fáceis, assim, é muito fácil. A linguagem é fácil, é acessível. Então, o que eu fazia? Sublinhava as partes importantes. Lia, terminava de estudar em uma semana. Passava 2, 3 semanas, quando eu fosse fazer a revisão, o que eu lia de novo? Só a parte sublinhada. E bom, aqui às vezes tem assim, há entendimento nesse sentido e nesse sentido. Na primeira vez que eu estudei, eu já procurava saber qual era o entendimento do STJ. Bom, se eu sei o entendimento do STJ, eu sei o entendimento dominante. Aí eu já sublinhava e escrevia em cima, STJ. Então, eu já sabia exatamente o entendimento do STJ. Então, sobre aquele ponto. É um ponto controvertido, mas eu sei o entendimento do STJ? Tá bom. Agora, eu fiz assim com quase todas as matérias. Então, eu lia, relia. Eu tive livro desse aqui que ele era aberto já, assim, de tanto que eu li. E agora, para minha surpresa, na minha época, né? É ruim falar isso porque parece que tem muitos anos, mas de fato tem mesmo. Não tinha ainda esse quadro sinótico aqui, um resumo. Dessa vez, depois que eu estava lendo e vendo isso aqui de novo, eu pensei assim, gente, ainda está mais fácil ainda. Por quê? Aqueles negócios de natureza jurídica, de sujeito passivo, sujeito ativo do crime, que se é um crime próprio, se é um crime comum. Então, essas coisas estão todas aqui. Então, assim, e ainda tem esse quadro resumo no final de cada capítulo. Então, eu achei assim, para mim, mais do que suficiente, principalmente para direito material. Para processo, direito processual, de fato, eu acho que a gente precisa de algo a mais. Mas para direito material, isso aqui e lei seca, mais que suficiente. Mas é muito mais do que suficiente. E agora eu vou te fazer uma pergunta se você duvida disso. Bom, suponhamos que você pegue uma doutrina desse tamanho, não precisa ser essa é porque eu tinha em casa. E você pegue essa doutrina aqui. Aí você começa a estudar. Quando você chegar lá na página 700, você concorda comigo que você já vai ter esquecido, ou muitas das vezes já esqueceu o que você leu na primeira página?
Gente, isso é muito comum e eu escuto isso todos os dias dos meus estagiários que estão estudando para concurso, dos meus assistentes. Ah, mas eu esqueço quando eu. É lógico. Isso aqui você não vai ser capaz de fazer um resumo disso aqui tudo, nem voltar a ler isso aqui. Para quê? E não precisa. Aqui tem muita informação que nós profissionais usamos, depois que nós estamos ali no dia a dia. Mas eu vou te dizer, nem tudo que está aqui, eu, às vezes com 16 anos de magistratura, nem nunca usei. Então, para que isso aqui? Eu acredito que se você estudar bem estudado, por resumo, mas veja bem, se cair uma questão na prova que estava aqui e você não sabe, aí as suas chances já diminuem. Porque lembre-se, aqui só tem 80% do conteúdo. Se você não sabe tudo que está aqui, aí você tem chance de não ser bem sucedido. Apesar que eu tenho acredito assim tanto nisso, mas eu acho importante dizer. Outra coisa, doutrinas longas, extensas, complexas, não estudei por nenhuma. Não estudei por nenhuma. O no que eu me aprofundei mais? Naquilo que eu acho que é essencial, que é direito constitucional. Isso é de fato, eu estudei por uma doutrina mais alongada, mas não era complexa. Pelo contrário, um livro mais grosso, mas aqueles esquematizados, porque até para direito constitucional, embora seja algo mais complexo, eu não queria também ficar ali estudando teorias e teorias e teorias e teorias que no final nem caíram na minha prova e na maioria dos concursos nem caem e perder tanto tempo assim. Eu, naquela época, como eu já disse para vocês, e volto a repetir, eu achava que eu tinha tempo zero. Então, eu me dediquei, estudei muito por esses resumos. Bom, outra coisa que me ajudou muito, e eu tenho que ser muito honesta com vocês, a questão de exercícios, da resolução de exercícios. Eu resolvi muitos exercícios, assim, muitos mesmo. Por quê? Como eu disse para vocês, eu sempre tive que conciliar trabalho com estudo. E a gente sabe que quem trabalha tem dias melhores, dias piores, dias que a gente tá mais tranquilo, dias que são ruins no trabalho. Bom, naqueles dias que a gente não tá tão bem, o que que eu fazia? Exercícios. Exercícios, mais exercícios, mais muito. E quais são esses exercícios? Provas anteriores. Provas do Ministério Público, da Magistratura, da Procuradoria do Estado. Fiz muito. Claro, eu não fazia prova de analista, porque, como eu disse para vocês, o foco é completamente diferente. Prova de delegado. Então, eu fazia essas provas, estudava, resolvia muitos exercícios. E com o passar do tempo, eu também tive um grupo de estudo. Mas, na verdade, o grupo era grupo de resolução de questões. A gente se juntava todos os dias, mas já quando eu não fazia cursinho mais, já mais próximo do concurso. A gente se reunia à noite, das 8 às 10, me lembro bem. De 8 às 10 da noite a gente se reunia, nós éramos 6. Hoje somos todos aprovados em concurso público. Nós éramos 6 pessoas e a gente fazia resolução de exercício. E como que era isso? A gente pegava uma prova anterior, resolvíamos 10 ali e começávamos a discutir as respostas. Por que que era essa? Por que que não era essa? Onde estava o pega dessa? Onde estava o pega da outra? Bom, isso me ajudou demais, demais, porque eu aprendi muito com os meus colegas. Eu tenho certeza que eles também aprenderam comigo. A gente trocava muita informação. Ah, mas eu não tenho essa possibilidade de me encontrar com ninguém. Naquela época era presencial. Hoje você pode ter um grupo de estudos pelo Zoom. Você pode ter um grupo de estudos presencial, um grupo de fim de semana, ou então não ter grupo nenhum, mas resolver muitos exercícios. E eu confesso para vocês que algumas das provas que eu fiz de primeira fase, eu já tinha visto várias questões ali. Assim, muitas eu já tinha resolvido. Claro, não com as mesmíssimas palavras, mas assim, muito semelhantes com aquelas que eu já tinha resolvido. Então, isso me ajudou muito, me ajudou, assim, demais. Resolver exercícios. E principalmente nos dias que eu estava cansada. Nesses dias, assim, que o dia tinha sido difícil, resolver exercício. Você está aprendendo. E de uma maneira mais leve do que se debruçar numa doutrina, ainda que seja um resumo. Um outro ponto muito importante, estabelecer prioridades. Gente, eu escrevi a frase aqui no final, vai valer a pena. Era essa o que me movia. Estabelecer prioridades, ou seja, aqui, ó, renúncias. Você não vai achar que você vai estudar para concurso
E você não vai renunciar a nada. Tem que renunciar. Ah, mas eu adoro festas. Mas não é a sua época de ir em festas. Não é. Ah, depois você vai ter tanto tempo para ir em festas melhores, em lugares melhores, ou então as mesmas festas que você já gosta hoje, mas agora não é fase. Não é hora. Ah, mas redes sociais. Na minha época não existia, mas hoje eu vejo quanto as pessoas perdem tempo com redes sociais. Eu também perco, claro. A gente vai, olha ali rede social, passa. Quando você vê, 40 minutos foram. Nossa, 40 minutos é um capítulo dessa sinopse. Então, mas eu não quero ficar alienada, eu quero ver minhas redes sociais, meus colegas. Tudo bem, não tem problema. Mas estabeleça o horário, estabeleça os minutos que você vai ficar, seja disciplinado com isso. Porque, no fim das contas, é isso aqui, vai valer a pena. 1 ano que você tirar, 2 anos que você tirar, para diminuir esse acesso a redes sociais, festas, isso aí faz valer a pena. E vale mesmo. O descanso. Eu coloquei aqui porque também é muito importante o descanso. Eu sempre descansei domingo à tarde. Depois do almoço, assim, depois do meio-dia, eu nunca mais estudei. Era o horário que eu saía com as minhas amigas, que eu estava com a minha família, que eu ia num cinema. Eu sempre descansei domingo à tarde. A prova podia ser na segunda do meu concurso. Domingo à tarde eu descansava. Era um momento meu que eu ia assistir séries, que eu ia estar com minhas amigas, sair, ir no cinema, fazer nada. Mas o descanso, ele é muito importante, até porque você já tem uma rotina muito puxada. E aí vem uma outra questão. Pense vocês se eu tivesse dar todas as festas que apareceram, todos os aniversários, todos. é, a gente sabe que recuperar de uma noitada, ainda que. Ah, não, mas eu vou chegar mais cedo. A gente sabe que essa quebra de rotina, no outro dia, você não é a mesma pessoa para estudar. Você não tem ali o mesmo empenho. Ah, mas eu não vou poder ir no aniversário de ninguém? Claro que não. Eu não estou dizendo aqui para você se, se afastar de tudo. Mas renunciar àquilo que talvez nesse momento não seja tão importante. Aquela ida para a balada, aquela festa que você ficaria até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Por quê? Porque isso te atrapalha no dia seguinte. Por último, e eu falo que talvez seja essa aqui, esses 2 pontos, a chave de muito, muito sucesso para todo mundo. Persistência e disciplina. Quando aquela frase mais batida do mundo, né, que a gente ouve ela o dia que a gente começa a estudar para concurso, tem sempre alguém do lado da cadeira do lado, ou que você troca uma ideia, que vai falar para você assim: a gente não estuda para concurso para passar, a gente estuda até passar. Embora batida, uma frase aí que está aí em todos os lugares, mas ela é a maior verdade. A gente tem que ser persistente. Se a gente coloca isso como objetivo, essa persistência é muito importante. E ao longo do caminho, a gente vai ter vários, vários percalços. É uma doença na família, é uma doença com você mesmo, são dias que você está mais desanimado, dias ruins no trabalho, uma prova que você vai e não é aprovado, uma nota baixa, uma nota ruim, algo que você não estava esperando. São muitos os percalços, muitos mesmo. Você tem direito de ficar triste, você tem direito de sair da sua rota momentaneamente, afinal de contas, aqui a gente não está falando de homens e mulheres de ferro, pessoas que não têm sensibilidade ou que não vão se abater com nada. A gente tem esses dias, eu tive vários desses dias ao longo do meu trajeto, assim, mas eu persisti, mesmo diante de tudo, assim, de todos os dias que não estavam muito bons. Eu desviei da minha rota, às vezes precisei ficar uma semana sem estudar, mas na semana seguinte eu retomei a minha disciplina de estudo, voltei, contei com a amizade de várias pessoas que estavam na mesma situação, que nos dias que eu não estava tão bem, vinha e dava uma palavra amiga, a mesma coisa eu fiz por elas nos dias que elas também não estavam tão bem. Então, essa persistência é muito importante. A disciplina, ou seja, se de manhã você vai para o cursinho, ou se de manhã é seu horário de estudo, ou se de manhã é seu horário de trabalho, ele tem que ser. Ele tem que ser para isso. Se à tarde, de acordo com aquele seu plano, aquela sua estratégia que você montou,
é horário de estudo, ou de trabalho, ou de cursinho, ela tem que ser. E de noite, seja o que for, você também tem que cumprir. Por quê? Porque você se lembra do começo da nossa conversa e da estratégia? É isso. Se você não monta a sua estratégia, se você não delimita, você vai ficar anos, anos e anos a fio ali tentando passar no concurso. E eu acho que não é o que a gente quer. A gente quer, pelo contrário, que a gente quer ser aprovado de maneira rápida, né? Não existe magia. Por quê? Porque você tem que saber, você tem que aprender. Agora, uma coisa que eu quero, né, por fim, assim, só para dizer, eu estudei por 1 ano e 4 meses, já nunca tomei bomba numa primeira fase. Então, fui aprovada desde a primeira prova que eu fiz de primeira fase, com 6 meses de estudo, com base nesse programa aqui. Lei seca, resumo, súmulas informativos já para a segunda fase. Então, foi com base nisso, doutrinas mais aprofundadas, só naquilo que eu considerei muito pertinente: direito constitucional, direito processual civil. O restante, tudo, tudo por resumo. Claro, agora eu quero, antes de me despedir, deixar claro que isso aqui é a minha experiência, deu muito certo para mim, mas eu contei com todos esses pontos que eu disse. E uma frase que eu quero te dizer assim: a renúncia vai valer a pena, a persistência vale a pena e a disciplina também. Seja disciplinado, lembre do seu objetivo e todas as vezes que você pensar em fraquejar, lembre do que você fará quando for aprovado, das viagens, da vida melhor que você vai ter, da vida que você vai proporcionar para sua família, do tanto que aquilo ali vai te trazer alegrias. Era com isso que eu me movia todos os dias, para acordar, para estudar. Espero que tenham gostado. Eu fui muito franca, abri meu coração aqui para vocês. Espero os comentários. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, eu espero ver aqui e ler aqui nos comentários de vocês. Fiquem com Deus.